Canal 616. Dando continuidade à nossa programação, a primeira apresentação do dia foi a palestra de André Morelli, que lançou seu segundo livro, Super-Heróis nos Desenhos Animados. André, por favor, se aproxime. Eu digo que a coisa começou para valer com a Mundo, falando de uma coisa que a gente adora, né? Que é quadrinho e tudo que é relacionado com esse universo, né? Os desenhos, os filmes, os seriados. Quando o Éder entrou na equipe da revista, né, falar sobre action figures, uma coluna bem legal, né, que já existiram outras revistas sobre quadrinhos no Brasil, mas acho que nenhuma com uma coluna fixa de action igual a do Éder, que falou de coleções antigas, material novo, material raro. E, bom, a revista deu super certo, a gente tem leitores fiéis, os leitores, assim, puxam a nossa orelha quando a gente fala alguma coisa errada. E eles começaram mesmo a pedir, falaram, poxa, vocês podiam lançar outros materiais além da revista, né? E conversando com o meu editor, né, o Manuel de Souza, a gente chegou na ideia do primeiro livro, né, que foi os super-heróis no cinema e nos longa-metragens animados. Na verdade, eu me lembro quando eu pensei nessa ideia, eu falei, cara, ela é óbvia, porque ninguém pensou nisso ainda, né? Fazer um livro reunindo todas essas adaptações de quadrinhos para o cinema. Eu achei, puxa, fazer um livro com o Superman na capa, o Batman, né, o Homem-Aranha. Como ninguém pensou nisso ainda? Aí recebi esse novo livro da editora, né? Foi um ano de produção, um ano assistindo um monte de filme, assim. Eu já assisto todos esses filmes desde sempre, mas a ideia era encontrar material raro, né? O primeiro livro foram 150 filmes inspirados em quadrinhos. Nem eu sabia que tinha tanto, né? É engraçado que é o tipo de pesquisa que parece que ela não tem fim. Você vai pesquisando e encontra mais material, mais material, mais material, mais material, assim. Eu lembro que depois de uns 10 meses, assim, pesquisando, escrevendo esse tipo de filme, eu já estava ficando desesperado. Falei, esse negócio não vai fechar. Aí o livro saiu, bem legal, estamos caminhando para a segunda edição. E logo depois que o livro saiu, assim, a gente fica com a coceira de lançar o próximo, né? E o segundo trabalho, sendo lançado aqui hoje, bacana, eu queria agradecer o pessoal, né, do Spoiler, que é os super-heróis nos desenhos animados. E aí foi um negócio muito mais pesado, né? Dessa vez, assim, a gente abriu um pouco mais o escopo, né? Não falamos só dos super-heróis que vieram dos quadrinhos, mas também de sátiras, né? Super-heróis criados exclusivamente pra TV. Foi um trabalho duro, mas o resultado é bacana, né? Assim, na minha opinião, era perda de tempo fazer um livro sobre animações, sem falar de personagens que foram criados para as animações, como o He-Man, como os Thundercats, Caverna do Dragão, né? Não tinha sentido fazer um livro sem falar desses personagens. Mas como a gente está aqui no Marvel Day, tem muito personagem da Marvel, né? A Marvel já teve animações bem ruins de alguns super-heróis, né? Todo mundo deve lembrar de algumas coisas. E nas últimas décadas o nível veio subindo bastante, né? Agora com essa compra da Disney, né? A Disney comprou a Marvel, a gente imagina que todo esse know-how em animação que a Disney tem vai passar para a Marvel, e agora acho que a DC está com um problema muito sério de concorrência. Que na verdade, se você olhar direitinho, a gente colocou, desde que começou aqui o evento, várias gerações de desenho, vamos colocar assim. Começou tudo com aquele que a gente comumente chama de desenho desanimado. Que na Marvel, né? Clássico. Na Marvel ele pegava os desenhos da revista em si mesmo, do Jack Kirby, e começava a fazer uma pequena animação em cima daquilo. Isso foi evoluindo para aquele desenho normal, até o que a gente tem hoje em estilo mais 3D, né? Usando até recursos gráficos, como a gente sabe. E recentemente a Marvel, esse é o grande lance, ela voltou a usufruir desse tipo de desenho que a gente chamava de desanimado. Se você olhar, chama de agora de motion comics. Motion comics é uma tendência no mercado. Exatamente, você vê que fechou um ciclo para recomeçar o outro. Como é que você vê a evolução da animação em si? Já que você, para fazer esse trabalho, você deve ter começado passando, acho que, não sei se seria tão divertido, né? Prazeroso quando não é um trabalho. Mas eu assistia desenho segunda a segunda durante um ano. Foi, no momento eu não estava aguentando mais. Como é que você vê essa evolução, então? Então, falando especificamente da Marvel, né? Você vai ter a primeira animação da Marvel, que é de 64. De cabeça difícil, né? Desanimação, né? A desanimação, né? Como ela é chamada, né? Que é... Bom,
foi o período de lançamento, né? Eram os primeiros anos dos personagens da Marvel, né? Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, Homem de Ferro, Thor, né? A volta de personagens antigos como o Namor, né? Que era da Timely, né? Que era uma editora anterior à Marvel, né? Mas a Timely entrou num recesso, né? Durante a década de 50 e quando ela se transformou na Marvel e lançou o Quarteto Fantástico, a gente pode dizer que começamos a tal da era Marvel, né? Mas se for parar pra pensar, a Marvel é inclusive publicada no Brasil há mais de 40 anos. Então a primeira série de desenhos animados da Marvel foi um toque de caixa, né? Fala, vamos fazer isso rápido para aproveitar a onda, vai que o povo vai deixar de gostar, né? Eles não imaginavam a longevidade que todos esses personagens iam ter através das décadas, né? Mas o primeiro desenho da Grant Ray, né? Que era uma produtora canadense, deram um pouco de dinheiro, deram um pouco tempo e o resultado é aquele que todo mundo conhece, né? A animação que os caras, assim, o personagem tá parado e o cenário anda, né? É bem... Era o Marvel Action Hour, acho que era o nome do programa, né? Que eram desenhos do Homem de Ferro. Por isso, então lançaram a revista Marvel Action aqui por causa disso. Seria... era Homem de Ferro... Me ajuda, vai. Vamos lá, ele tá colocando ali, ó. Vamos lá, ó a dica. O Namor tá ali, né? O desenho não era muito animado, né? Mas um ano depois, a mesma produtora fez a animação do Homem-Aranha, a primeira animação do Homem-Aranha, que é o clássico, né? Aquela que criou a musiquinha, né? Que todo mundo conhece. Spider-Man, Friendly Neighborhood, Spider-Man. Mas muita água passou desde esses desenhos. Hoje em dia a gente tem, assim, tecnologia em computação gráfica, né? Os próprios videogames, né, dos super-heróis da Marvel ficam cada vez mais parecidos com animações. E pensando nessas novas mídias, tem o tal do Motion Comics, que parece que é a volta, né? É o que retorna para o clássico, né? Falar um pouco sobre o Motion Comics, para quem não sabe, Isso. Pessoal. Então, os Motion Comics, eles são uma adaptação literal para mídias interativas de uma revista em quadrinhos. É pegar uma revista em quadrinhos, pegar os quadrinhos e fazer pequenos efeitos de animação, colocar trilha sonora, substituir as onomatopeias por barulhos mesmo, chamar pessoas para dublarem os quadrinhos, mas não é uma animação, é um negócio que fica ali no meio do caminho, está sendo produzido para a internet, sendo produzido para essas novas plataformas. Ao final de sua palestra, Morelli sorteou um exemplar do livro para quem respondesse uma pergunta sua. Que personagem criado para a animação do Homem-Aranha foi incorporado pelos quadrinhos? Alguém? Que personagem foi criado para a animação do Homem-Aranha que foi incorporado pelos quadrinhos? Morelli, você vai rir, viu? Depois eu vou te contar por quê. Pode estar? Pode, vamos lá. Ganhou. Morelli, olha pra cima, Morelli. O desenho do... Parabéns. A Flama, aqui, ó. A personagem é essa aqui, ó. A Flama, que era traduzida como Estrela de Fogo, alguma coisa assim na época. Mas ela era do... Ela foi criada para a animação Homem-Aranha e seus amigos e depois ela foi incorporada pelos quadrinhos. Ela é tipo uma Mary Jane com poderes, né? Pessoal, o Morelli agora está lançando o livro dele, como ele falou aqui desde o começo da apresentação. Quem estiver adquirindo o livro dele aqui pela loja, ele está hoje fazendo autógrafo, está dando rabiscada aí. Olha, aqui a gente vai ter uns 10 minutos que eu vou conversar com os dois editores aqui da Panini, pra gente se preparar. Então daqui a 10, 15 minutos a gente começa aqui.